infelizmente, irmãos, ela não veio do lado certo, do lado de Israel. Infelizmente, ela veio do lado errado, do lado filisteu. A Bíblia diz, e quem disse isso foi Jesus, que às vezes os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz. Às vezes há lições a serem aprendidas, tiradas do lado oponente, do lado carnal. Eu não estou dizendo que vida de carnalidade tenha nada para ensinar, mas tem alguma lição para se tirar sobre pelo menos o que não se fazer. Neste caso aqui é Golias quem sugere. Um dos meus assuntos prediletos quando se trata de obra de Deus, de mundo espiritual, é a história da igreja. Se eu não sei tudo, seria orgulho, vaidade dizer, ninguém sabe, mas eu sei muito sobre esta matéria. É uma das minhas matérias preferidas. Eu tenho um livro em casa, que depois da Bíblia é o que eu mais consulto. Na verdade, eu já o conheço de cor, chamado Avivamentos que Avivam. Você tem que folhear o livro com cuidado, senão as folhas partem. É papel jornal, papel antigo, como as gráficas usavam há um tempo atrás, e fala dos grandes momentos espirituais pelos quais a humanidade viveu, desde os dias de Caim e Abel, em fazendo menções sobre tempos, períodos, eras ou dispensações, quando a terra passava por dificuldades, por momentos aflitivos, caóticos, e como Deus se levantava para mudar aquela situação. E a mudança trazida, operada por Deus, o autor chama de avivamento. Você sabe que a palavra avivamento é dar vida àquilo que morreu. Você vai abrir o dicionário e vai ver isso. Fazer viver de novo. Isto é avivamento. E todas as vezes é que a dificuldade se impunha em alguma área, Deus levantava alguém, ou levantava mais de uma pessoa, pessoas. Porque a ideia central na mente do autor, extraída da Bíblia Sagrada, e de todos os conflitos ou grandes pelos quais a terra passou, é de que um avivamento é resultado, é sempre resultado de um período caótico, seja pessoal, seja coletivo. O momento de Deus operar, de Deus agir, é na verdade, basicamente, a partir de uma situação de onde não se espera mais nenhuma resposta satisfatória. Isto é avivamento. Já que a Bíblia diz que Deus não nos prova além daquilo que podemos suportar, disse Paulo, antes, com a prova, Ele nos dará o que? O escape. Então nós temos duas situações aqui opostas, conflitantes. Uma que Paulo chama de provação, quem sabe esta que você possivelmente esteja vivendo hoje à noite, e outra situação que Paulo chama de escape. O que Paulo diz é que nenhuma aflição
ela alcança o ponto de ultrapassar a resistência do Filho de Deus. Antes que vá além da resistência do Filho de Deus, ou das forças do crente, a Bíblia diz que o escape começa a surgir. Olhe para quem está ao teu lado e diga: olha, não importa a tua aflição, há um escape a caminho. É o que a Bíblia está dizendo. Sempre que uma aflição, irmãos, muito grande se levanta, é prenúncio de que o escape da parte de Deus está chegando. E é o que temos diante de nós. O capítulo 16, irmãos, do primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e o 17, os dois capítulos, nos dizem que Israel se reuniu para guerrear contra os filisteus. Saul é o líder de Israel e Golias o líder dos filisteus. E a Bíblia declara que havia uma família com poucos recursos. A Bíblia declara que esta família era temente a Deus, era uma família pobre. A Bíblia diz que esta família era família de pastores. A Bíblia declara enfaticamente que esta família tinha poucas ovelhas, não era uma família rica, abastada, e era uma família grande. Era pai e mãe, 8 filhos e 2 filhas, 12 pessoas dentro de casa. A Bíblia declara que Davi era o caçula, era o 8º. E Davi, vocês sabem, tinha 2 irmãs, Abigail e Zeruia, mas seu pai Jessé e sua mãe, cujo nome a Bíblia não menciona, mas o Salmo 78, Davi diz assim para Deus: ó, eu sou teu servo, filho da tua serva. E aí nós entendemos que tanto pai e mãe de Davi temiam a Deus. Não é interessante isso? Ele ora cantando, dizendo: eu sou, Senhor, teu servo, filho da tua serva. A Bíblia não declara enfaticamente. Há uma possibilidade no capítulo 5 do segundo livro de Crônicas. Há uma possibilidade de quem seja mãe. A minha Bíblia está marcada, mas é uma possibilidade muito vaga. Eu digo o nome, você não dá para identificar dentro da genealogia. Ela deixa confuso um pouco. Mas esta família, e a Bíblia declara que 3 dos irmãos de Davi, os 3 mais velhos, se alistaram no exército de Israel exatamente por causa do conflito. Você entende? Era aquele momento quando o teu país, o nosso país, está em guerra, e aí o presidente começa a chamar reservista, chama os mais novos e vai alistando quem puder, porque a guerra está eclodindo e quem pode vir vem, quanto mais melhor. Diz a Bíblia que Eliabe, Aminadab e Samá, os 3 irmãos de Davi, os mais velhos, se alistam no exército de Saul. E a Bíblia declara que Davi ia e vinha. A Bíblia não diz quantas vezes. A Bíblia diz que Davi ia vê-los e vinha, voltava para cuidar de ovelhas. E isto se deu algumas vezes, até que um dia, quando o conflito está para acontecer, a guerra vai sair, seja coletiva, nação contra nação, ou representativamente Golias contra alguém que Saul iria orientar. A Bíblia declara que de alguma maneira chega ao conhecimento de Jessé, e Jessé chama Davi, e é o que a Bíblia resiste. Mas não foi a primeira vez que Davi foi lá ao campo de batalha, lá ver, olhar como os irmãos estavam. Isto já havia se dado algumas vezes anteriormente.